Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o professor Eduardo Bittencourt e nós vamos hoje para mais uma aula sobre assuntos geotécnicos. O tema de hoje vai ser sobre solo colapsível e expansível, verificando como analisar essas características nos solos. Antes de iniciar o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo que toda semana serão lançados novos vídeos com diversos assuntos geotécnicos, ok? Então vamos lá. Como introdução a esse assunto, devemos primeiramente saber as características de cada um desses dois tipos de solo, certo? Em primeiro lugar, temos o solo colapsível. Nesse caso, o que é um solo colapsível, pessoal? Solo colapsível é um solo que sofre elevados recalques, ou seja, uma redução do seu volume, ao ser saturado sobre o mesmo nível de carga. O que isso quer dizer? Quer dizer que um determinado solo ele pode sofrer elevados recalques sem que tenha um aumento da carga aplicada sobre o mesmo. Somente a partir de uma variação da sua umidade, ele irá sofrer variações volumétricas e que ele possui um elevado índice de vazios. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um solo poroso e de baixa massa específica, e que possui uma ação de partículas de argilas nos vínculos entre as partículas de areia. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse solo ele está não saturado e que por isso tem-se a ação da capilaridade, fazendo com que esse solo tenha uma elevada resistência quando não saturado. E ele está presente em diversas regiões do Brasil, como por exemplo em São Paulo, Brasília, Petrolina em Pernambuco, Uberlândia, Minas Gerais, Palmas no Tocantins e Itumbiara no estado de Goiás. E a sua identificação é feita a partir de duas metodologias. Uma delas é através dos métodos diretos, em que são analisados, em linhas gerais, os seus índices físicos e os limites de Atterberg, e, em segundo lugar, nós temos os métodos diretos, que são analisados a sua medida de potencial de colapso, que podem ser realizados tanto em ensaios de laboratório, como por exemplo o ensaio de adensamento, e de campo, o chamado expanso colapsômetro, que era como se fosse um ensaio de placa reduzido. Lembrando que nesse segundo método, que é o chamado método direto, é verificado a variação de volume desse solo, ou seja, é analisado os recalques que esse solo sofre, diferente dos métodos indiretos, ok? E quanto ao solo expansível, ele possui como característica um solo que sofre ou expansão ou redução do seu volume ao aumentar ou diminuir a sua umidade, respectivamente. Ele possui um argilo mineral na sua estrutura, chamada Monte Morilonita. Esse argilo mineral ele possui muita sensibilidade com a água, ou seja, ao aumentar a sua umidade ou reduzir a sua umidade, ele irá sofrer variações no seu volume, como por exemplo expansão ou redução. E que ele é encontrado em diversas regiões do Brasil, como por exemplo Parelhas, no Rio Grande do Norte, Petrolina, Maceió, em Alagoas, Campinas e São Paulo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. As formas de identificação deste solo seguem as mesmas metodologias do solo anterior, em que nós temos os métodos indiretos, que são verificados o seu nível de expansibilidade a partir da granulometria, índices físicos e limite de Atterberg deste material, de forma que o método indireto ele é apenas orientativo e que ele não verifica a variação volumétrica do material, ou seja, não verifica o aumento ou a redução do seu volume. Enquanto que, nos métodos diretos, existe um ensaio de laboratório, o chamado ensaio de adensamento, que neste caso ele verifica a taxa de expansão ou redução do volume deste solo. E que neste caso é verificado em valores absolutos a sua variação volumétrica. E como verificar se um solo é ou não colapsível, pessoal? Em primeiro lugar, nós temos os métodos indiretos. Existem diversas metodologias aplicáveis para verificar se o solo é colapsível ou não. E uma delas é o critério de Gibbs e Barra, de 1962, em que, neste caso, é verificado se esse solo é colapsível a partir da relação entre o peso específico seco deste material e o seu limite de liquidez, para verificar o nível de colapsibilidade deste solo. Em que nós temos aqui, por exemplo, um estudo de Silva, em 2003, em que foi realizado um estudo de um solo em Petrolina, em que foram realizadas análises em 3 amostras.
e que nessas 3 amostras, a partir dos pares de peso específico seco do material e o seu respectivo limite de liquidez, observou-se que todos esses 3 solos se enquadravam como solo colapsível. E que, lembrando que o peso específico seco é denotado pela simbologia γD, em que ele é obtido de forma indireta no laboratório, a partir do peso específico da amostra e a sua umidade, e que o limite de liquidez é obtido a partir do ensaio com o aparelho de Casagrande, ok? Continuando, nós temos os métodos diretos para verificar se um solo é ou não colapsível. Existem inúmeros critérios na literatura e um deles é o critério de Knight, de 1963, em que é realizado um ensaio edométrico simples. A sua metodologia é a seguinte: tem-se a realização do ensaio de adensamento aplicando o aumento de tensão até a tensão de 200 kPa e a partir dessa tensão faz-se a inundação deste corpo de prova e verifica a variação desse índice de vazios a partir da tensão de 200 kPa. E após isso, aumenta-se a sua tensão, de forma que, a partir desse ensaio, verifica-se o potencial de colapso desse solo a partir dessa relação entre a variação do índice de vazios e o seu índice de vazios, de forma que o Cp é o potencial de colapso desse solo, ΔE é a variação do índice de vazios sob inundação. O que isso quer dizer? Quer dizer que ΔE é essa variação entre o índice de vazios a partir da inundação do corpo de prova e ao final da sua inundação. E que o E inicial é denotado como o índice de vazios no início da inundação do corpo de prova. Lembrando que, neste caso, tem-se a classificação da colapsibilidade a partir do critério de Jennings e Knight de 1975, em que tem-se um potencial de colapso de 0, que varia de 0 a 1, onde a gravidade do problema é nenhum, e até maior do que 20, em que, nesse caso, esse solo possui uma gravidade muito elevada para colapsibilidade. Continuando, nós temos outros métodos diretos, que são os chamados critérios de Luttenegg e Saber, que também utilizam o ensaio edométrico simples. A sua metodologia segue o mesmo padrão do critério anterior. Contudo, a diferença é que a tensão de inundação deste corpo de prova é com a tensão de 300 kPa, e que a sua formulação segue o mesmo critério, em que é analisado a variação do índice de vazios perante a inundação desse corpo de prova e o índice de vazios inicial no começo da inundação do corpo de prova. Contudo, o grau de susceptibilidade ao colapso desse material é realizado com uma tabela diferente da anterior, em que na faixa de 2 temos um grau de susceptibilidade ao colapso leve, até o valor de 10 ou superior a 10, em que tem-se uma colapsibilidade elevada. Continuando, nós temos outros dois métodos diretos, em que temos o ensaio edométrico duplo e o ensaio expansocolapsômetro. No ensaio edométrico duplo, realiza-se dois ensaios de adensamento, um com um corpo de prova na umidade natural e o outro com o corpo de prova inundado ao longo de todo o ensaio. E o seu nível de colapsibilidade é verificado a partir da diferença de índice de vazios para iguais tensões aplicadas em ambos os corpos de prova. Lembrando que esses corpos de prova eles têm que estar com as mesmas características, ou seja, o mesmo índice de vazios inicial, como observado aqui no início de cada um dos ensaios. E que observa-se a diferença de deformação entre o corpo de prova natural e o corpo de prova inundado, de forma a verificar o coeficiente de colapsibilidade deste material. Em relação ao ensaio expansocolapsômetro, ele era como se fosse um ensaio de placa reduzido em campo, em que nós temos aqui uma figura ilustrativa de como que é a montagem de todo o ensaio, em que nós temos aqui a aplicação dos pesos, em que eles irão resultar em tensões na base dessa placa, e que temos também os deflectômetros, que irão medir os recalques ocorridos ao longo da aplicação dessas tensões, e que seu critério segue o mesmo critério utilizado nos ensaios de adensamento, em que nós temos uma variação da altura, que neste caso é o recalque sofrido dessa massa de solo, sobre a altura inicial, que é a altura em que esse corpo sofre o seu colapso, vezes 100, pois o potencial de colapso é verificado a partir da porcentagem.
Continuando, nós temos as verificações de um solo expansível ou não. Em primeiro lugar, o método indireto muito conhecido é o critério de Seed et al., de 1993, em que, nesse caso, ele verifica a expansibilidade do material a partir da sua granulometria e da atividade do solo, em que nós temos essa formulação, em que ela leva em consideração a atividade do material e a fração de argila menor do que 0,002 milímetros. Lembrando que essa fração de argila menor do que 0,002 é na escala internacional e não brasileira. E que essa atividade de Skempton ela é obtida a partir do IP, que é a diferença entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade desse material, dividido sobre a fração de argila menor do que 0, a porcentagem de argila menor do que 0,02 milímetros. Aqui era para ter um mm. Então, a partir do C, que é a fração de argila, e da atividade desse material, verifica-se o potencial de expansão desse material. Após isso, tem-se, a partir de um gráfico de potencial de expansão S versus a porcentagem de material argiloso, material menor do que 0,002 milímetros, verifica-se se esse material possui uma, uma um potencial de expansibilidade médio, baixo ou alto. Como, por exemplo, caso o material tenha uma porcentagem de argila menor do que 0,002 de 20% e um potencial de expansão S de 2, esse material ele vai possuir uma potência, um grau de expansibilidade elevado, ou seja, esse par de porcentagem de argila e potencial de expansão resultou no material com expansibilidade elevada. E por fim, nós temos os métodos diretos para verificar se o solo é expansível ou não. Neste caso, nós temos dois métodos principais, em que ambos são realizados a partir do ensaio de adensamento. O primeiro é a partir da verificação da expansão livre do material, e o segundo a partir da tensão de expansão desse material. Quanto ao método de expansão livre, análise a partir da expansão livre desse material, ele é a partir da seguinte maneira: verifica-se a análise da expansão desse solo em porcentagem em relação à altura inicial da amostra. O que isso quer dizer? Quer dizer que verifica-se a relação entre a altura que esse solo alcançou após a sua expansão em relação à altura inicial desse solo, a partir dessa equação, vezes 100, para obter em porcentagem. E que, de acordo com a literatura, são aplicados nesse ensaio baixas tensões, que variam de 1 kPa a 10. Por quê? Para que esse solo alcance a sua máxima expansão, para que essas tensões não tenham influência, não afetem o valor da sua expansão. E que também, inclusive, essa expansão pode ser verificada no ensaio CBR. Quanto ao segundo método, que é a tensão de expansão, ela é verificada a tensão que evita a expansão do solo. O que isso quer dizer? É verificado qual a tensão que faz com que esse solo não expanda. E que existem diversos modos de realização desse ensaio. E que um deles é a partir da seguinte metodologia: aplica-se inicialmente uma tensão, e que, após isso, faz-se a inundação desse solo para que ele expanda, e que, após a estabilização dessa expansão, aumenta-se a tensão nesse corpo de prova até ele atingir a altura inicial, e que essa tensão em que resultou no retorno da sua tensão inicial é a tensão de expansão do material, ou seja, a tensão que faz com que esse solo, que evita que esse solo expanda. Então a nossa aula de hoje foi isso, pessoal. Não se esqueça de que toda semana serão lançados novos vídeos sobre assuntos geotécnicos, ok? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas aulas. Então é isso e até a próxima.